me engano. Pronto, acho que tá rolando. YouTube. Foi. Maravilha. Vamos que vamos, então. Sim. E pronto, calma aí antes. Foi só falar vamos que vamos. Obrigado, K. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukyam oharatidan jakhana yopurva vaidyaya namostu tasmaim. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus. Hoje é dia 11 de novembro, 11/11. Então, qual é a chance de não ficar dando problema no Zoom de todo mundo? Oh, meu Deus do céu. Pronto, tô mutando mais gente. Beleza. Maravilha. E hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya no Sutrasthana, capítulo 5. Com os slokas 62, se eu não me engano, até uns 64, mais ou menos. Vamos ver onde é que a gente consegue chegar. A gente, no nosso encontro da semana passada, a gente concluiu, se eu não me engano, 59. Nossa senhora, foi para o 77. Calma aí, gente. Volta. Na semana passada, a gente concluiu o. Aqui. Iti Taila Vargaha. Então, na semana passada, a gente concluiu o grupo dos olhos, né? E hoje a gente vai começar o Atha Madhya Vargaha. Madhya Vargaha é o grupo dos Madhya. Madhya são as bebidas alcoólicas, tá? Então, eu passei para vocês esse trombolho que está aí na tela. Eu acho que dá para a gente fazer, porque é muita característica. É muito direto ao ponto. Mas vamos ver, né? Idealmente, a gente vai conseguir ler os slokas 62, 63 até o 60, primeira metade de 65, vai. Então, se tudo der certo, a gente vai fazer isso tudo. O que vai me atrasar um pouquinho, como sempre, é a transliteração. Mas de resto, eu acho que a gente vai bem. Beleza? E os slokas 62 até a primeira metade do 65, eles dizem o seguinte: Dipanamrochanam madhyam tikshnoshnam. Já tá errado aqui. Calma aí. Tikshno. Tá, não era nada disso. Tikshnoshnam. Tushti-pustidam. Saram. Deixa eu só passar o olho para ver se tem mais alguma coisa errada, porque eu já ri tam. Eu já acerto agora. Pitasradushanam. Krusatula hitam ruksham sukshmam. Sroto Vishodhanam Vatvidharam Yuktiapitam Ishavanyatha. Pronto, agora foi. Desculpa, gente, eu devia ter revisado isso antes. Eu perdi muito. Eu transliterei, eu transcrevi tudo isso no olho, né? Olhando para o Samhita e digitando na época lá atrás que eu fiz esse negócio. Hoje em dia eu já descobri meios, jeitos melhores de fazer isso, mas então eu cometi alguns erros né, do olho para a mão, às vezes erra. Então, vamos de novo. E os slokas de hoje, então, eles dizem o seguinte: Dipanam rochanam madhyam tikshnoshnam tushti-pushtidam saswadu tiktakatu mamlapakara samsaram sakashayam swararogya tá errado isso, pratibhavarna krulaghu Eita, 11/11. Francis Ellen, estou te mutando. Fernando Freitas, estou te mutando também. Obrigado. Sakashayam Swararogya Pratibhavarna Krulaghu. É isso. Nashtinidratini hitam pitasradushanam Krushasthula hitam ruksham sukshmam sroto vishodhanam vatashleshmaharam yuktya pitam vesha vadanyatha. Então vamos transliterar essa parada. Gente, tá difícil hoje, hein? Tá, eu acho que tem alguma configuração errada que as pessoas devem estar entrando. Deixa eu avisar aqui a Duda.
porque as pessoas estão entrando. Pronto. Pronto. Então vamos voltar aqui para a brincadeira. Eu vou transliterar linha após linha, eu acho, porque senão vai ficar muito zoado para transliterar esse negócio. Mas se não, se eu transliterar linha após linha, eu vou gerar mais confusão para vocês. Então a gente vai fazer diferente. Eu vou pegar aqui o meu Samhita e aí eu vou transliterando com base nele, em vez de ficar olhando na tela. Então, para começar, Atha Madhya Vargaha. Então, Atha Madhya Vargaha. Atha Madhya Vargaha. É esse cara aqui, tá? Então eu vou passando para baixo, vocês não vão conseguir ficar vendo o que eu tô transliterando, porque é muito esloca. Mas confia no processo e vamos nessa, tá? Então, Dipanam, Rochanam, Dipanam, Rochanam, Madhyam, Tikshnoshnam, Tikshno... Eita, Shnam, Tikshnoshnam, eu vou botar mais uma pessoa, Tikshnoshnam, Tushti, Pushtidam, Pushtidam. 62. Saswadu Tikta Katu Tikta Katu Kam Tikta Katu Kam Amlapaka Amlapaka Rasam Saram Sakashayam 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 Swararogya Swararogya Prati Bhavarana Kralaghu Kralaghu 63 Nashtanidra Nashtanidra Nashtanidrati Nidre Pyo Hitam Pitta Pittasra Pittasra Dushanam Pittasra Dushanam. Melhor deixar vocês aqui, porque toda hora tá entrando alguém sem estar mutado. Hitam Pittasra Dushanam foi Krusha Sthula Krusha Sthula Hitam Ruksham Ruksham Sukshmam Sroto Vishodhanam 64.
disso que eu queria. Eita, laiá. Não era isso também, não. Calma, teclado. Srotovishodhanam vata. E mudou a minha escritazinha. Não quero isso. Quero Vética. Pronto. Vata Shleshamaharam. Vata Shleshmaharam. Yuktaya. Yuktaya. Devia ser Yuktya, isso. Yuktaya, estranho. Yuktaya Pitam Visha Vada Nyatha. Visha Vada Nyatha. Vou deixar vocês aqui, em caso de emergência. E deixa eu só conferir isso aqui. Yuktya. Yuktya, nesse cara aqui. Deixa eu ver como é que está o meu Sankirtan aqui. Yuktya. Sloka 62, né? 62. Yuktya. Não é Yuktaya, não. Está escrito errado. Yuktya. No Shri Kantamurti, tem um erro de digitação aí. Vatashlesh Maharam Yuktya Pitam Vishavada Nyatha. Pronto, agora foi. Então agora acho que está certinho. Na dúvida, vai no original. Beleza, então a gente vai começar agora a falar, caraca, é muito louca. A gente agora vai começar a falar sobre as bebidas alcoólicas, Madhya Varga, tá? Então eu vou complicar um pouco a vida de vocês, porque como a transliteração ela tá aqui embaixo, mas tá transliterado. Mas eu vou meio que fazer o que eu vou fazer no capítulo 6, que vou sem a transliteração. Tá? Então, e aí tentem acompanhar aí. Se ficar difícil, é bom que você já tenha uma ideia de como é que vai, né? Como é que o negócio vai apertar, né? O bagulho vai apertar mais para frente. Então, a gente estava falando do grupo dos óleos e agora a gente está falando do grupo das bebidas alcoólicas, que a gente chama de Madhya, tá? A palavra é Madhya. Então, você tem doenças, inclusive, né? Que a gente sempre relaciona com isso aqui. A palavra Madhya, ela está falando de você... Está falando da sua inteligência, de certa maneira, né? Ela está falando da sua capacidade de compreensão e tal. Então, essas bebidas alcoólicas, deixa eu puxar aqui no dicionário para ver os sentidos possíveis da palavra Madhya. Eita. Então, olha aqui, ó. Madhya significa que, literalmente, de acordo com o Apte, por exemplo, alguma coisa que é intoxicante. Então, a gente tem 3 dicionários principais, né? Existem 3 dicionários do sânscrito que são os mais conhecidos. Eu vou anotar o nome deles aqui para vocês terem isso no caderno de vocês. Um deles chama Apte, o outro chama Monier Williams, e o outro chama MacDonald. Não, com um N só, MacDonald. Então, esses são os 3 dicionários de sânscrito para inglês, que são os mais comuns que tem. Tem um aplicativo para iPad, pelo menos, e na Apple, pelo menos, ele existe, que chama Sanskrit. E esse aplicativo ele é pago, mas ele tem os 3 dicionários para o inglês. O problema desse aplicativo é que você tem que saber Devanagari, você tem que saber escrever em sânscrito, porque ele não vai te dar as coisas, se você escrever a palavra Madhya, como assim, transliterado, se você escrever isso aqui, ele não entende. Ele só entende se você escrever em Devanagari, tá? Usando essas letrinhas aqui. Então, por exemplo, eu escrevi, não sei se eu consigo mostrar para vocês. Eu escrevi a palavra Madhya, que é essa daqui, e aí ele me dá o Apte,
o McDonald, o Monier Williams. Esse é o dicionário, melhor dicionário que tem do inglês, porque ele junta os três melhores dicionários em uma plataforma só. Ele é muito top, eu uso ele desde sempre. Então, o Apte, que é o primeiro dicionário deles, ele chama a palavra madhya de intoxicante. Mas ele também usa a palavra madhya para falar que é uma coisa que te deixa feliz, é uma coisa que te deixa animado ou animada. Então, não é só um veneno, ele também é uma coisa que pode ser, tem uma conotação um pouquinho até positiva. Via de regra, é uma bebida, né? É uma bebida que gera algum tipo de intoxicação no corpo. Tá? Eita, mudou aqui. Tá, beleza. O McDonald, o primeiro sentido que ele usa da palavra madhya que deixa a pessoa feliz, que deixa a pessoa exhilarada, exhilarating, tipo, é feliz mesmo, né? Ele é intoxicante, alguma bebida alcoólica, por exemplo, como essas bebidas, vodka, licores diferentes e tal e tal. E o Monier Williams, que é o último de todos, ele também usa, que deixa a pessoa mais feliz, deixa a pessoa mais lovely, né? Deixa a pessoa mais agradável e é intoxicante também. Então a palavra madhya, ela remete à intoxicação, né? Isso que é importante vocês saberem. Eu não. Beleza, pronto. Então, só para vocês saberem a origem, né, dessa palavra aí. E aí ele vai falar para vocês algumas características de cara, né? De cara ele fala Deepanam, Rochanam, Madhyam, aqui é a bebida alcoólica, né? Tikshna Ushnam, Pushti, Tushti, Pushtidam. Então são duas palavras. A primeira é Tushti, a segunda é Pushti, Pushtida, né? Tushti Pushtidam. Então, ele já chega dando algumas características interessantes sobre Madhya, né? Então, e ele está falando de que Madhya aqui? Ele está falando de Madhya de forma geral. Então, ele está falando das bebidas alcoólicas de forma geral. Não está falando de nenhuma bebida alcoólica específica aqui. Eu consigo mexer isso aqui para onde eu quiser? Ah, consigo. Ai, que maravilha. Pronto. Ah, bem melhor assim. Desculpa, gente, estou aprendendo a mexer no Zoom como se fosse criança. Beleza. Então, Deepanam, a palavra Deepanam vem de Agni Deepanam. Então, já falamos muito sobre a palavra Deepanam, e a palavra Deepanam significa que a substância, ela aumenta a sua fome. Então, ela te deixa com mais fome, né? A palavra Rochana vem também da raiz lá, Aruchi, Ruchi, vocês já ouviram isso também aumenta o seu apetite, né? Deixa você com mais capacidade digestiva. Então, muitas pessoas acreditam que para você toma algum álcool para melhorar a tua digestão. Não é à toa que depois de você comer lá um leitão à pururuca, né? O pessoal toma um licorzinho, não tem esse negócio? Aqui em Portugal, né? Você come um negócio tomando um vinhozinho. Você, depois de comer, você bebe um vinho do Porto, né? Em Minas Gerais tem aquela coisa do tomar uma cana, depois, né? Você toma um licor ou toma uma cachaça, alguma coisa. Por quê? Porque, e de acordo com os samitas, isso está absolutamente corroborado, o álcool, ele aumenta a tua capacidade digestiva. Então ele deixa você com mais fome e ele deixa você com potencial digestivo melhor. O álcool, ele é Tikshna Ushnam, então ele é muito intenso, não precisava nem dizer isso, mas ele tem uma potência muito forte, né? Tem uma característica muito intensa, e ele tem uma potência quente, ele é Ushna, de potência. Tushti Pushtidam, eu estou assoviando, né, hoje falando Tushti Pushtidam. Então, a palavra Tushti, ela significa satisfação, ela significa prazer. Então, ele te gera satisfação e ele te gera prazer. Não é à toa que todo mundo tem dificuldade de parar de beber esse negócio. E quando eu falo álcool pode gerar problema para a saúde, as pessoas se armam, né, até os dentes, porque não, Matheus, não é possível. O álcool faz parte da minha vida, eu não posso largar a bebida e tal e tal. Não é à toa que a gente vicia, não é só ruim, né? Tem um monte de coisa boa também. Então, uma coisa que ele tem boa é tuste. Ele deixa você mais feliz, ele deixa você mais satisfeito, ele ocupa um buraco, né, dentro da sua perspectiva, né, de vida. E ele é pustida. Pustida significa que ele é nutritivo. Então, e inclusive a palavra pustida muitas vezes também significa prosperidade. Ele gera prosperidade. Olha que interessante.
dentro de um determinado limite, ele gera prosperidade. Passou do limite, ele gera só sofrimento, né? Na real. Mas pushti significa que a pessoa realmente ela fica mais para cima, ela fica mais nutrida, ela fica mais com vontade de fazer coisas e tal, fica mais animada. É o famoso fica bebinho, né? A pessoa tá bebinha, ela tá animadinha, o início da bebida, né? Quando você começa a beber, tem algumas fases do alcoolismo, né? Da intoxicação alcoólica, que a gente não vai estudar agora. Elas são exploradas muito mais no Sushruta Samhita. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver isso direitinho. O Charaka também fala isso. O Ashtanga fala um pouquinho, mas o Sushruta é top na questão de intoxicação alcoólica. E a primeira fase da intoxicação alcoólica é aquela fase boa, né? Que você bebe um pouquinho e você tem aquelas sensações todas gostosas de estar se sentindo bem, mais sociável, de falar com todo mundo. A pessoa que é tímida se abre, abraça os outros e tal e tal. Dança forró no meio da rua, aquela coisa. Então isso tem a ver com essas características aqui, beleza? E aí ele vai entrar em características um pouco mais técnicas, né? Então primeiro ele é Saswadu Tikta Katuka. Saswadu, Tikta Katuka Amla Pakarasam. Então, Saswadu, a palavra Swadu, vocês já conhecem, né? Rasa Swadwam Lalavana Tikta Ushana Kashaya Kaha. Lá no primeiro capítulo, né, do Ashtanga Hridayam Sutra, ele usou bastante, né, essa terminologia. Swadu é o sabor doce, né, também chamado de madura. Quando você bota esse sa na frente do suadu, ele fala que não é bem suadu, ele é um pouquinho suadu, ele é levemente doce, ele é docinho, não é muito doce, ele é docinho. E aí aqui ele gerou uma confusão pra gente, porque como isso tudo aqui é um samastapada, essas palavras todas estão grudadinhas juntas, a gente fica meio sem saber se o sassuadu ele se aplica a todos os sabores. Então, para tirar a dúvida, eu tenho que ir lá no original ver os comentaristas, né? Então, vamos no original ver os comentaristas. Eu estou dando meio que uma palhinha de como é que a gente vai fazer essa leitura daqui para frente. Então, lá nos comentaristas, por exemplo, eu consigo ver, né? O primeiro comentário, ele fala Sarvamadhyam Dipana Dipana Diguna Yuktam. Então, todos os álcools, eles têm como característica comum, como qualidade comum, é que eles aumentam a capacidade digestiva. Tushtihi Pitta Paritoshaha Pushtihi Sharira Poshaha. Então ele fala a diferença de tushti e pushti, que é mais ou menos o que eu já falei para vocês, de ânimo, né, físico, né, sharira, poshaha, você sente que o corpo ele está nutrido, ou chitta paritoshaha, o tushti, ele tem mais a ver com chitta paritoshaha, você está feliz na sua atitude mental, digamos assim. Então a palavra tushti é mais para a mente e a palavra pushti é mais para o corpo, de acordo com o primeiro comentário. Te dadati janayati yata tushti pushtidam. Ele está falando só das mesmas coisas. Ishan madhura tikta katukam. Então, tata ishan madhura tikta katukam. Tata amlau pakarasau yasyata devam. Então, ele deixa claro o que a gente está querendo dizer aqui, né? O que o Ashtanga estava querendo dizer aqui. Então, ele está falando, não é tudo a mesma coisa. Saswadutikta katukam, isso aqui é o sabor. Isso aqui é o sabor. Eu acho que vocês nem estavam ligadas na confusão que eu mesmo estava tentando solucionar, né? 100%. Acho que algumas de vocês estavam, algumas não. Então, o que eu estava tentando solucionar aqui? O problema é que ele falou, literalmente, vou traduzir literalmente, depois vou explicar o problema. Ele falou sassuadu, um pouco doce, tikta, amargo, katukam, picante, amlam, amla é o azedo, paca, depois da digestão, rasam, o sabor. Então, literalmente, são essas palavras que estão escritas aqui. E aí a gente fica na dúvida. Quem está lendo fica na dúvida. Calma aí. Ele está falando, ele botou um monte de sabor aí junto. Primeiro de tudo, esse sa, ele se aplica a todos os sabores que estão na lista? É um pouquinho suadu, Saswadu, é um pouquinho tikta, é satikta, é um pouquinho katuka, é sakatuka, ou o sa só se aplica ao swadu, é saswadu, um pouquinho doce, mas é tikta, amargo mesmo, katuka, picante mesmo.
A gente não sabe. Quem está lendo não sabe. Você fica na dúvida por uma questão de paralelismo e concordância do sânscrito mesmo, da gramática do sânscrito. E aí, ele, para confundir mais ainda, ele fala amla, que é o azedo, paka rasam, então, que é o sabor pós-digestivo. Então, ele misturou sabor e sabor pós-digestivo. Eita! No mesmo samastapada, no mesmo grupo de palavras, de sentido. Então você fica sem saber o que é raça, o que é sabor, e o que é vipaka, o que é sabor pós-digestivo. Se você só passar o olho nisso aí e você sabe sânscrito, você vai ficar na dúvida. O que é o sabor do álcool e o que é o efeito pós-digestivo do álcool? Então não fica muito claro. E aí nos comentários fica bem mais claro. Nos comentários ele fala Tata Ishan Madhura Tikta Katukam. Então ele é um pouquinho, a palavra sa, ela se aplica ao Swadu Tikta Katukam. Então é sa Swadu Sa Tikta Sakatukam, de acordo com esse cara aqui. Vamos ver de acordo com o segundo cara depois. E aí ele fala Tata Amlau Pakarasau Yasyata Devam. Então, e o amla, ele é o efeito pós-digestivo. O azedo não é o sabor. O azedo é o efeito pós-digestivo. O que é muito interessante, porque via de regra, o sabor tem que ser amla para o efeito pós-digestivo também ser amla. A gente ainda não chegou lá, mas no capítulo 9 do Ashtanga Sutra a gente vai falar sobre isso. Falta um pouquinho ainda. Então, mas aqui fica mais ou menos claro esse negócio. Vamos no segundo comentarista. O segundo comentarista ele fala Tatamadya Vargaha, Draksha diz, eu quero só saber do sabor, né? Madhya Kara, Madhebhyo, Anyantam, Madhya Pati, Tatra, Tipanamrochanam, Tushtirana, Sharira, desculpa, gente, é que eu tenho que localizar a parada aqui, é um monte de texto. Sashabdas Tribihi, Sambhadyate, Pratibha Pragnana. Ele não. Cadê o comentário, filhinho? Vamos? Mas vamos. Sasyamas. Ele pulou totalmente a brincadeira. Ele não quis comentar. Tipo, não tem comentários para fazer. Ou eu que estou pulando. Não. Ele não quis comentar. Então é isso. Então fica parecendo, a sensação que a gente tem lendo isso aqui é que o sabor, os sabores do álcool de forma geral são um pouquinho doce, um pouquinho amargo e um pouquinho picante. E o álcool tem nessa característica picante, você bota na boca ele dá uma queimadinha mesmo, né? E o efeito pós-digestivo, o vipaka, ele é azedo, né? O vipaka, ele é amla. E ele é saram. A palavra saram, a gente já viu muito essa palavra também. Saram significa que ele é laxativo, né? Ele aumenta a liquidez. Literalmente, sara significa liquidez. Quando você fala que uma substância é saram, você está dizendo que ela é laxativa. A gente viu isso várias vezes ao longo desse capítulo aqui, beleza? Sakashayam. Então ele continua falando de sabores, de novo. Sakashaya. Então adstringente, mas não muito adstringente. Levemente adstringente. Então é meio que uma zona esse negócio, né? Ele bota o adstringente de um lado, bota o salgado do outro, bota os doces ali, não sei o quê. Então parece que o álcool ele tem um potencial de ter quase todos os sabores dentro dele, menos lavana. O lavana, que é o salgado, não está em lugar nenhum para ser visto. Mas suadu, tikta, katuka, amla e kashaya, os cinco estão aí. Só falta o lavana, tá? Então, olha como é interessante a questão da bebida alcoólica, né? Ela tem, a gente não fala a pessoa tem que comer todos os sabores, Matheus. Então, a bebida alcoólica ela tem um pouquinho de todos os sabores aí, mas leve, né? Sa, essa palavra sa, esse prefixo aqui, né? Sa, ele indica que é um pouquinho. Swara, Arogya, Pratibha, Varna, Krut, Laghu. Então, olha quanta coisa boa que o álcool faz no corpo humano. Então, ele começa a fazer vários elogiozinhos aqui. Primeiro, Swara. A palavra Swara significa que a sua voz faz bem para a voz. A voz da pessoa, ela fica
parece que fica mais clara, ela fica mais intensa, não sei. Mas a pessoa tem uma capacidade vocal mais interessante, né? O álcool, ele promove a capacidade vocal. Não sei se é por isso que os cantores e cantoras de jazz e tal estão sempre lá tomando um negócio enquanto estão cantando, não sei. Mas ele falou que faz bem para a voz. Arogya, arogya. A palavra roga significa doença. A palavra arogya significa ausência de doenças. Então, ele também tem um potencial de promover a ausência de doenças. Eu não sei se vocês sabem, mas o Vida Veda, lá atrás, ele ia chamar Instituto Arogya. Essa era a ideia do Vida Veda. Lá, 4 anos atrás, quando eu comecei a pensar em algum dia fazer alguma coisa, nem tinha vídeo no YouTube, nem tinha nada, eu falei, vou criar o Instituto Arogya, que era para promover o quê? Saúde para as pessoas, ausência de doenças. Quase que o Vida Veda foi Arogya. Só que eu comentei dessa ideia com meia dúzia de pessoas e 100% das pessoas não entendia o que era a palavra arogya, não sabia como escrevia a palavra arogya. Quando eu falava quando eu mostrava a palavra escrita, ela lia arogia, arogia, arogiar. Então, assim, eu percebi que era uma péssima ideia esse negócio, e aí eu cancelei o Instituto Arogya e virou Vida Veda. Mas era isso aqui. A palavra arogya, ela é fundamental dentro do Ayurveda, ela é um conceito muito fundamental de se você se cuida bem, você vive uma vida longa e com ausência de doenças. Beleza? Arogya, pratibha. Pratibha e varana são duas palavras diferentes. A primeira, pratibha, e a segunda, varana. As duas têm um sentido parecido e têm um sentido diferente. Então, a palavra varana, ela fala do lustre, da pele da pessoa. Então, o Varna é como quando você olha para uma pessoa e você fala assim: nossa, você está com uma pele linda, você parece que está brilhando e tal. Então, isso é Varna. A pessoa ela tem uma compleição. Esse é o nome. Compleição legal, bonita, incrível e tal e tal. E a palavra pratibha, ela tem alguns sentidos, tá? Tem alguns sentidos. A palavra pratibha tem alguns sentidos. O primeiro, que é bha, de prabha, ele é a aparência física da pessoa, né? A aparência física. Então parece, pelo primeiro sentido possível, que o álcool ele melhora a aparência física e a compleição da pessoa. Você pega uma pessoa depois dela beber um pouquinho e você pensa, nossa, você tá mais interessante, né? A pessoa ela tem um visual mais interessante, mais atraente. E a palavra pratibha também é traduzida em alguns livros como inteligência. A pessoa fica mais perspicaz. Nos dicionários que eu tenho, a palavra pratibha não vem com esse sentido, mas isso não é incomum de você encontrar. Vou jogar ela aqui para vocês. Pratibha, porque tem a Pratibha, que é com o A pequeno, e tem a Pratibha, que é o que está escrito aqui. Pratibha, com o A pequeno, ele significa intelecto, inteligência. Sábio também, né? A pessoa que ela é sábia. E a palavra Pratibha, com o A grande, ela significa que a pessoa ela brilha no escuro, ela tem uma aparência interessante, assim, ela é esplendoroso é um significado de pratibha. Então você pode entender que a pessoa ela não fica tímida no cantinho e ninguém olha para ela. Normalmente o álcool ele promove isso, a pessoa ela aparece mais, ela fica mais interessante, talvez intelectualmente, fisicamente também. Então tá fazendo um elogio aqui às bebidas alcoólicas, né? E tudo isso krut, Varana krut. Então ele aumenta isso tudo. Ele aumenta a sua capacidade vocal, ele aumenta a sua capacidade de não ficar doente, ele gera uma aparência física esplendorosa e uma compleição interessante e tal e tal. E além de tudo isso, ele é laghu. Laghu significa leve, né? O contrário de guru, laghu significa leve e significa que o álcool, via de regra, é fácil de digerir, né? Não só ele melhora a digestão e apoia a digestão, como ele é fácil de digerir. Beleza? Nashtanidra atinidre bhyaha. Então, nasti, a palavra nasti, significa que sumiu, desapareceu. Ninguém viu, ninguém sabe aquela coisa, ninguém sabe, ninguém viu. Também significa perdido, também significa desperdiçado, jogado fora, alguma coisa que está perdida, né? O que está perdido? Nidra.
Nidra, o sono. Então, Nashti Nidra, a pessoa que não tem sono, a pessoa que perde o sono, a pessoa que é insone. Atinidrebhyaha, tanto a pessoa que perde o sono, quanto a pessoa que tem muito sono. Então, para a pessoa que é insone e para a pessoa que é muito sonada, hitam, ele é saudável. Só coisa boa. Eu fiz um terrorismo com vocês semana passada, né? Falando, pô, bebe a última vez e tal, mas já era só bullying mesmo. Porque o Ashtanga, ele num primeiro momento, como ele sempre faz, ele fala tudo que tem de legal, né, no negócio. Para vocês verem como parece que tem, né, coisas muito legais. E óbvio que eu vou problematizar isso tudo aqui daqui a 5 minutos, então aproveita enquanto tá bom para você. Então, Nashtinidra e Atinidra Bhyaha Hitam. Ele é bom, ele faz bem, ele é saudável, a palavra Hita significa saudável, tanto para pessoas que têm insônia e não conseguem dormir direito, quanto para pessoas que têm muito sono e dormem demais. Pitasra Dushanam. Então, Pitta, que é o dosha Pitta, e Asra, o sangue, né? O Rakta Dhatu, comumente traduzido como sangue, Dushanam, ele polui, ele bagunça, tá começando a engrossar o caldo. Então, ele bagunça, ele polui, ele desequilibra Pitta Dosha. Já devia ter ficado claro para você isso, porque ele é quente, ele é intenso, ele é Amla Vipaka, ele é Katukam, então tem um monte de questões aqui que deixam claro porque que ele é Saram, né? Ele aumenta a liquidez. Então é claro que ele vai desequilibrar, vai agravar o Pitta Dosha. Mas ele também agrava e desequilibra Asra, que é Rakta Dhatu. Então você tem um dhatu, que é o dhatu sanguíneo, né, muitas vezes, que é o que circula, né, dentro da sua corrente sanguínea junto com o rasa dhatu. Esses são os dois dhatus que são móveis, digamos assim, eles circulam pelo corpo. E ele faz asra dushanam. A bebida alcoólica, ela vicia a pita dosha e ela também vicia o asra dhatu, rakta dhatu. Krusha stula hitam. Então a palavra krusha é o contrário da palavra stula. A palavra stula é a pessoa que tem muito corpo, a pessoa que é muito encorpada, né? A pessoa que tem excesso de tecido, que tem sobrepeso, por exemplo, é chamada aqui de stula. E krusha, a pessoa que é krusha, ela é muito magrinha, ela não tem muito peso corporal. Ela é meio emaciada. Stula, Krusha, Hitam. Então o álcool, ele acaba, bebidas alcoólicas, Madhya, eles são bons, Hitam, para pessoas que são muito magrinhas e para pessoas que têm sobrepeso também. Então ele não tem uma contraindicação clara, não é assim, ele sempre agrava o Vata e sempre, né, o Kapha, não é isso. Né? Você não vai falar, pessoas que são magrinhas não podem tomar, pessoas que têm excesso de peso podem tomar, não é isso. Ele é hitam, ele pode ser saudável para os dois, né? Porque ele aumenta a digestão, né? Melhora a capacidade de digerir, né, os alimentos e tal e tal. Ele é ruksham. A palavra ruksha significa seco, né? Seco, secura, ruksham. Então, ruksham sukshmam, ele é bem pequenininho, ele é bem sutilzinho. Isso significa que o álcool, até pela volatilidade e tudo mais, ele vai penetrando e ele vai espalhando pelo corpo inteiro, por todos os dados. Então ele tem a habilidade de entrar nos lugares menorzinhos, digamos assim. Sukshma significa sutil, né? Sutileza. Srotovishodhanam. Srotovishodhanam, está falando do srota, que também fala shrota ou srota, é a mesma palavra. Srota são os canais do corpo, tanto as artérias, as veias e tal, mas eu já falei para vocês até, né, as bombas de sódio e potássio, por exemplo, da célula, também são srotas, são canaizinhos. Esses canaizinhos do corpo, muitas vezes eles ficam empacados. Muitas vezes você tem substâncias que a gente chama de abhishandi. A substância que é abhishandi, ela tapa os poros, os canais do corpo. E o madhya, o álcool, ele faz srotovishodhanam, ele limpa os shrotas. Então, se você tem um shrotinha lá e ele está meio bloqueado, o madhya, o álcool, ele pode ser usado para abrir os shrotas. Ele é limpador de shrota. Olha que loucura.
Então, por quê? Porque ele é Tikshna, ele é Ushna, ele é Sukshma, ele tem todos os gunas que alguma substância precisa ter para ser Srotovishodhanam, para entrar nos canais e dar uma geral nos canais, dar uma limpada nos canais. Ele é Vata, Shleshma, Haram. Então ele apazigua, ele haram, ele mata, né? Ele acaba, ele diminui, no caso aqui, Vata dosha e Shleshma dosha, que é o Kapha dosha, né? Então, se você tem o Vata agravado, se você tem Shleshma agravado, o Madhya, ele vai dar uma apaziguadinha no seu Vata e vai dar uma apaziguadinha no seu Shleshma. Yuktiapitam, aqui que é o pulo do gato, tá? Ele deixou o pulo do gato para o final. Isso aqui que a gente vai ver agora, ó, é o pulo do gato. E o Vagbhata, ele joga como se não fosse nada. Ele joga como se fosse óbvio para você esse negócio aí, mas não é óbvio. E ele não explica o que é. E eu vou ficar devendo isso para vocês. Então o Madhya Varga, a gente vai continuar cenas nos próximos capítulos aí. Porque ele joga uma bomba para você e ele não te explica como é que desarma essa bomba. E você vai ler isso aqui na tua casa e você não vai entender que isso aí é uma bomba. Então vamos gastar agora, investir, né, o final desse nosso encontro de hoje nisso aqui, tá? Eu não vou explicar isso ainda para vocês hoje. Vocês vão sair daqui ainda meio que na confusão. Faz parte, não tem problema, mas a gente vai ter que ir desdobrando, desembolando esse novelo aos pouquinhos, que é o finalzinho desse shloka que o desgraçado ele não explica. Quer dizer, ele explica um pouquinho, ele vai explicar um pouquinho, mas ele na nossa leitura da semana que vem, mas ele não explica 100%. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é que ele fala yuktiapitam. Yuktya Pitam. A palavra pita aqui não confunde com dosha pita. Porque lembra aquela coisa do dois T's, e longo e curto, tem uma diferença bem grande de. Cadê eles aqui, ó? Aqui. Esse aqui é o Pitta dosha e esse aqui é o Pita. São duas coisas diferentes. Pitta é uma coisa, Pita é outra coisa, tá? Pitta dosha com o I curto e dois T's é o dosha. Pita com o I longo e um T só é do verbo pibet, beber. Então isso aqui significa beber. Yuktiapitam significa esse tanto de coisa que eu falei aqui boa, que eu acabei de falar um monte de coisa boa, tu ficou feliz, já tá abrindo uma cerveja, não é? Então, isso que eu falei aí para você agora que é tudo de bom, é yuktiapitam, é se você beber, pitam, yuktia, de acordo com as regras. Direito. Se você beber direito. Se você beber de acordo com as regrinhas do Ayurveda. Só que ele não faz a lista das regrinhas. Faz, Vagbata? Não, não faz. Ele fala, bebe direito, e aí isso todo de bom aqui vai acontecer. Ele era marqueteiro, Vagbata. Ele era marqueteiro. Ele, sabe essas propagandas? Você quer digerir direito? Você quer acalmar o seu vata dosha? Você quer ter longevidade? Você é uma pessoa magra? Você é uma pessoa gordinha? Não tem problema, também funciona para você. Aí depois vem, Ministério da Saúde adverte, você deveria beber álcool de acordo com as regras dos samhitas. Então ele jogou no final o Ministério da Saúde adverte. Então o Ministério da Saúde adverte foi só Yuktya Pitam. E aí, se você não faz essa bebida apropriada, se você não bebe o álcool, não consome o álcool de acordo com as regras dos samhitas, que a gente vai começar a pincelar elas a partir da leitura da semana que vem. Se você não beber, Vishada Anyatha. Vishada, Vishada, Vishada significa veneno. Anyatha, do contrário. Yuktiapitam, então você tem que beber de acordo com as regras, né, ayurvédicas para beber. Vishadanyatha, do contrário, o álcool é um veneno. Do contrário, o álcool é um veneno. E aí a gente vai começar a brincar de por que o álcool é um veneno a partir da leitura da semana que vem. Gente, ficou muito série do Netflix hoje, hein? Ficou tipo assim, semana que vem eu termino e a gente fala tudo, né? Se tiver alguma dúvida, agora é a hora que vocês podem levantar a mão.
E eu vou botar aqui na tela o que que a gente vai ler na semana que vem. Então, para a semana que vem, a gente vai ver algumas regrinhas e vai começar a entrar em tipos de bebidas específicos. Vocês podem transliterar aí do 65 até o 67, eu acho que tá bom. 65 a 60, segunda metade de 65 até o 67, que é isso que está na tela aí agora para vocês. Pode tirar um print, se vocês puderem, e manda para a galera lá do grupo do Telegram, das nerds ayurvédicas. Eu vou parar de dividir tela e vou botar vocês na tela aqui, porque eu gosto de ver a carinha de todo mundo, pelo menos antes de eu ir embora. E agora vocês me dizem, óbvio que sobre ficou um monte de dúvida, eu não tenho dúvida que sobre ficou um monte de dúvida, mas dúvidas do que a gente leu até agora. Não me venham com dúvidas de, Matheus, mas e Cosmopolitan pode, de acordo com a Ayurveda? E se eu fizer uma batida, um martini, pode? Não venham com esse tipo de dúvida. A gente tem muito Madhya Varga ainda pela frente. Quando chegar no final do Madhya Varga, a gente tira dúvidas gerais sobre consumo de bebidas alcoólicas, mas por enquanto, foca aqui. Vai, Cibele. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Matheus? Tudo maravilhoso. A minha dúvida é a seguinte, ó. Ele é seco, sutil, leve, um pouco amargo, um pouco picante, um pouco astringente e diminui vata. Aí eu não entendi nada mais. Então, o maravilhoso, obrigado pela tua pergunta. O motivo pelo qual o Samhita ele às vezes deixa claro para você é porque se ele desse só a primeira metade do primeiro shloka, tu ia se embolar toda, não ia? Se você tivesse que deduzir os efeitos sobre os doshas de acordo com os sabores, você ia se embolar. É por isso que ele vem depois e diz assim: olha, ele apazigua vata e kapha e ele agrava o pita. Para você não ter, já que esse bololô de sabores aí, que você poderia ir para qualquer lado, né, com isso aí. E todos os dravyas, todas as substâncias, vocês vão ver cada vez mais, né? No capítulo seguinte, a gente vai ver muito dravya também. E eu avisei hoje, inclusive, vou começar uma série, uma subsérie dentro do Projeto 0800 agora, explorando Dravya Guna. Então eu quero pelo menos uma vez na semana, eu estou preparando para fazer isso bonitinho para vocês. Pelo menos uma vez na semana eu vou trazer uma erva e a gente vai afundar na erva. Eu não sei se vão ter tipo 3 pessoas que vão ter interesse nesse negócio, mas eu vou falar de ashwagandha, sabe? Todas as ervinhas, todo mundo me pergunta o tempo inteiro, qual é a propriedade, para que serve, para que não serve? Eu vou fazer uma vez na semana, pegar e decupar uma ervinha. Então vocês vão ver, quando eu começar a fazer isso vai ficar mais claro ainda, tá, Si? Mas vocês vão ver que muitas vezes a substância, ela vem com um sabor doce, e aí o Samhita depois ele vem e fala, e ela agrava pita. Aí você fala, não, calma aí, porra, mas o sabor não é doce? Por que ela grava pita? Mas é porque ela grava pita. Ela tem o sabor doce e ela grava pita. Então, tem substâncias que são óbvias e, assim, na real, você só vai achar substâncias óbvias no iniciozinho dos estudos, nos primeiros capítulos. Porque quanto mais você vai aprofundando, mais a parada vai ficando bagunçada e menos óbvia. Dravyaguna é o terror do Ayurveda. É a parada mais difícil que tem, na minha opinião, tá? Bom, desculpa, Rasa Shastra é a parada mais difícil que tem, na minha opinião. É porque eu nem considero Rasa Shastra. Dravyaguna é a segunda parada mais difícil que tem, na minha opinião. Porque eu sou a galera do Kaya Chikitsa, né? Então, Panchakarma, análise clínica, diagnóstico diferencial, eu acho maravilhoso, eu acho mole. Eu tenho amigos na faculdade que era o terror deles, era Kaya Chikitsa e Nidana, eu amo. Agora, Dravyaguna é o terror para mim. Porque muda tudo o tempo todo no mundo. Você mudou o terreno da parada, você colheu a planta de noite e mudou a propriedade. E aí tem muito disso. Tem muito da substância que é doce e não deveria agravar o pita e agrava o pita, por exemplo. É doce, deveria apaziguar o vata, e ele fala que ela é vata pita cara. Aí você fala, pô, como? Não, calma aí, mas ela é doce. Por quê? Então eu vou te dar a dica agora para você. Sempre, para todas vocês, na verdade, sempre que você tiver uma diferença entre alguma das propriedades e o efeito que a substância gera, o efeito é uma dica do que deveria prevalecer do que prevalece naquela substância. Eu vou explicar o que eu acabei de dizer. Todas as substâncias, elas são analisadas com base em 5 fatores fundamentais: rasa, guna, virya, vipaka, prabhava. Vocês que são alunos da formação dos 4 pilares, vocês têm aula sobre esse negócio. Rasa, guna, virya, vipaka, prabhava. São os cinco elementos que a gente vai estudar pra caramba no capítulo 9.
Daqui a 4 capítulos, quer dizer, vai chegar rapidinho, né? Então, daqui a, 4 capítulos, isso a gente resolve em quanto tempo, né? Nada. Então, no capítulo 9 a gente vai. É um capítulo inteiro sobre Rasa, Guna, Virya, Vipaka, Prabhava. Mas já tô dando a dica agora, porque vocês vão se confundir pra caramba até a gente chegar no capítulo 9. Quando o sabor é doce, por exemplo, o Guna é pesado, por exemplo. O Virya é frio. Pode? Pode. Ele pode ser pesado e frio? Pode. Ele pode ser pesado e quente? Pode. Quando o Vipaka é, sei lá, de novo, doce, e a propriedade específica dela, o que, que ela manifesta, contradiz tudo que tem ali, você vai se confundir. Então, quando o Samhita ele bota essa substância, ela apazigua o Vata Dosha. Ele está falando do karma dela. Então a gente chama isso de karma, é a ação daquela substância. O sabor, ele pode estar alinhado com o karma, ou o karma pode estar alinhado com o guna, ou o karma pode estar alinhado com o virya, com a potência, ou o karma pode estar alinhado com o vipaka, e às vezes ele está alinhado, dependendo da substância, com coisas diferentes. Ele pode ter, por exemplo, um exemplo concreto, ele pode ter o sabor doce, que apaziguaria a pita, mas o virya, a potência, ser quente, ushna, que agravaria o pita. E aí você ficaria na dúvida, com o sabor doce e a potência quente, ele vai fazer o que com o pita? E aí o Samhita, muitas vezes, ou o Nighanto, ele fala para você, essa substância agrava pita. O Samhita, ele não deixa você na dúvida. Ele fala, essa substância agrava pita. Com o sabor doce e o virya quente, se a substância agrava pita, o que o Samhita está te dizendo, o termo técnico que ele está dizendo, ele está falando assim, essa substância é virya pradhana. Ela é uma substância na qual o virya é mais determinante do que o sabor. Estou engrossando o caldo um pouquinho de Dravaguna com vocês. Então, com as 5 coisas que você pode ter numa substância, para começar a brincadeira, a substância pode ser rasa pradhana, ela pode ser guna pradhana, não é comum, ela pode ser virya pradhana, muito comum, ela pode ser vipaka pradhana, não é tão comum, mas acontece, e sempre é prabhava pradhana. Não é comum, a gente não fala prabhava pradhana. Prabhava significa exatamente o potencial que ela tem, independente de tudo que vem antes. A brincadeira principal que vocês vão ver, a confusão principal vai ser entre substâncias que são rasa pradhana e substâncias que são virya pradhana. Então, que tem uma predominância da propriedade dela, da potência da substância, que às vezes contradiz o que você poderia estar esperando pelo sabor. De acordo com o sabor doce, deveria apaziguar a pita, mas aí você vê que ela agrava o pita. Aí você sabe, ela não é muito rasa pradhana, então. O sabor, ele tem um efeito? Tem, você não está jogando o sabor pela janela. Mas tem alguma outra coisa ali que é mais importante, é mais impactante no efeito final da substância do que o sabor. Quando a gente compara, por exemplo, comida e drogas, ahara e aushadha, a gente fala que tem uma diferença muito grande, porque ahara, o alimento, é rasa pradhana. Então, ahara é rasa pradhana. A comida, ela tem uma predominância do sabor, normalmente. Normalmente. O medicamento, aushadha, é virya pradhana. O remédio, ele tem predominância, normalmente, da potência do remédio. Então, só para... Eu não sei se eu confundi todo mundo, mas é só para começar essa análise, entendeu? Então, nesse caso, a gente pode dizer que Madhya é Vipaka Pradhana, porque é Amla. Eu penso assim, na prática. Podemos Vocês pensar. vão. É assim que eu ensino no início. Então, vocês vão me ouvir falando muito no 0800, por exemplo, ou por aí, quando alguém me pergunta, eu falo, toda bebida alcoólica, ela é Amla Pradhana. É muito comum eu falar isso em voz alta. Porque o que eu vou fazer se eu for falar esse sloka todo aqui? Ele é sa suadu, satikta, sakashaya. Aí ferrou, ninguém vai entender nada. Então, na prática, se você der uma sintetizada no negócio, o que ele faz? Ele diminui vata, diminui kapha, ele agrava pita e agrava rakta. Então, tem uma predominância de âmula aí na brincadeira. E pronto. Para começar, tá bom. Entendeu? Maravilha. Mas você não deveria cortar esse caminho, se você tem que Tá, abraçar tá, abraça a tudo. complexidade. Beleza. Posso Beleza? fazer mais uma perguntinha rápida?
rapidinho. Vai. No capítulo 1, no Sloka 17, a gente viu rapidinho sobre Vipaka, né? Uma dúvida que eu fiquei, só para confirmar contigo, são três tipos de Vipaka, é Madhura, Amala e Katu, são esses três? Pro Ashtanga Hridayam são. Tá, A gente vai tá, falar bastante mais sobre Vipaka no capítulo 9. Então ele dá uma pincelada no primeiro capítulo, e quando a gente chegar no Charaka Samhita, aí a brincadeira fica mais interessante ainda. beleza, Mas tá bom, sim, são esses três para o início da conversa. tá bom, obrigada. Nada, é Ianesa Vanzeller. Eu sei pronunciar seu sobrenome, Ianesa. Vanzeller, Wenzeler, Wenzler. E aí, Ianesa, vamos? Ou não? De repente, a Ianesa levantou a mão por acidente. E a Ianesa nem está na tela, na real. E a Ianesa está ocupada com uma criança. Então, tudo bem. Beleza, pessoas. Mais alguma dúvida? Não? Foi tudo. Muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem, então, a gente continua se aprofundando aí nos álcools. Não vão encher as cornetas até a quarta-feira da semana que vem, pela madrugada, hein? Ainda tem muito assunto. E toma cuidado aí com o yukti. O negócio do yukti é que é o negócio. É você saber beber, que é o problema. E a maioria das pessoas, a gente vai ver aos pouquinhos que o grande problema que existe com bebidas alcoólicas no mundo que a gente vive hoje é que as pessoas não bebem de acordo com os samhitas. Então já puxo a sardinha toda para minha, puxo a sardinha para minha, não puxo a sardinha nenhuma sardinha, né? Eu puxo a brasa para minha sardinha, não é assim que fala? Eu não como sardinha, sempre falo esse negócio errado. Um beijo para vocês e até quarta-feira da semana que vem. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasurtana sheshan Autsukya moharatidanjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vrutanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam